Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Caio Souza aqui, procurador do Estado do Piauí. Hoje com o nosso amigo Baltazar Rodrigues, procurador do Estado do Rio de Janeiro, para conversar um pouco com vocês sobre esse tão esperado concurso, 18º concurso para procurador do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos iniciando hoje um quadro, Se Eu Fosse Você. É um quadro que a gente pretende ser honestos com vocês, nos colocar no lugar de vocês enquanto examinandos e conversar com vocês sobre como nós, enquanto concurseiros, nos prepararíamos para essa prova. Portanto, vocês vão ouvir muitas opiniões pessoais, mais opiniões de quem já passou por essa jornada que hoje vocês trilham. Tá? Então, hoje comigo, Baltazar, aqui, meu amigo simpaticíssimo do Rio de Janeiro, para a gente conversar sobre essa prova que circunda aí algumas lendas, alguns mitos e algumas verdades também, né, Baltazar? A gente sabe que é uma prova peculiar, é uma prova que exige, antes de um estudo propriamente dito para a prova, exige um exame sobre a importância e eu diria que a estratégia de fazer a prova ou não fazer a prova, né? Então, você que não é do Rio de Janeiro, por exemplo, deve estar se perguntando se deve fazer a prova ou se não deve fazer a prova, se é uma prova bairrista, que só vai aprovar quem é do Rio, quem se formou na UERJ, por exemplo. Então, nós temos duas grandes missões hoje aqui para conversar com você. A primeira é, se eu fosse você, eu faria a prova ou não faria? Essa é uma primeira dúvida que nós vamos tentar romper. Uma segunda dúvida é, uma vez que eu decida fazer essa prova, como que eu me prepararia? Tá? Então, eu e Baltazar vamos dar aqui as nossas opiniões e vamos seguir com essas dicas para vocês. Tudo bem? Dá um alô aí para a galera aí, Baltazar. Meu abraço também, uma boa tarde. Fique à vontade para se apresentar aí também, meu amigo. Boa tarde, Caio. Boa tarde para os nossos alunos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos ajudá-los no máximo que a gente puder nesse grande desafio. Essa prova, ela foi muito esperada. O último concurso da PGE foi iniciado em 2012, finalizado em 2013. São 7, quase 8 anos aí entre uma prova e a outra. Então, é um concurso difícil, uma correção em geral bem peculiar, bem pesada, digamos assim. E acho que com a nossa ajuda, os nossos alunos vão ter muito mais confiança para conseguir encarar esse desafio. Beleza. Baltazar, eu vou iniciar aqui o nosso papo e vou pedir para você tecer algumas considerações iniciais sobre a prova, né? Como que é a estrutura dessa prova? Não propriamente uma estrutura editalícia, né? A gente não vai conversar sobre isso porque o aluno, a gente imagina que já leu esse edital. A gente vai tentar passar para o aluno, na verdade, principalmente para os alunos que são de fora do Rio de Janeiro, as peculiaridades dessa prova. A gente sabe, por exemplo, que é uma prova que inicia com uma prova discursiva, diferente aí do resto do Brasil, que tem a sua primeira etapa objetiva. Então, eu queria que você abordasse um pouco dessa peculiaridade da prova em si, para que a gente contextualize essa decisão do nosso aluno. Claro. O que acontece? Como você bem explicou, a prova da PGE do Rio de Janeiro, ela já inicia com uma prova discursiva, ela não tem nenhuma fase objetiva. Disso a gente já pode inferir uma coisa muito importante. Já na primeira prova, já na primeira etapa, o examinador ele não deseja saber se o candidato tem conhecimento da matéria. Ele já parte desse pressuposto, de que o candidato sabe bastante a matéria. Ele deseja saber, na verdade, Caio, qual é a capacidade do candidato em transmitir esse conhecimento que já se infere que ele tem, né? A estrutura da prova ela é composta pelas 6 bancas, cada uma com 2 questões, né? Com um limite de 15 linhas. Bom, isso, a priori, ela pode trazer uma falsa impressão de que
se estaria diante de uma prova simplória, o que não é de forma alguma verdade. Dando um exemplo que eu sempre gosto de repetir, quando eu fiz a primeira fase do meu concurso, em processo civil, por exemplo, uma pergunta que foi feita, uma pergunta que a princípio não é difícil, mas a resposta a essa pergunta ela acaba sendo complexa, foi a seguinte: disserte sobre contracautela em medidas de urgência. Bom, qualquer pessoa que está estudando sabe que é possível escrever um livro sobre isso. Como que um candidato vai conseguir sintetizar uma resposta a essa pergunta em 15 linhas? Bom, esse é o grande barato, que aí entra uma série de questões, que é trazer os principais temas do assunto, eventualmente trazer um conceito que seja muito relevante para aprender o tema, como, por exemplo, nesse caso que eu mencionei. Eu acho que conceituar contracautela e medida de urgência é essencial. E veja que, com isso, o candidato não perde muito espaço na questão. De 15 linhas, creio que em 4 ou 5 ele consegue enunciar esses conceitos, até para introduzir a sua resposta. E a partir dali ele desenvolve. Né? Entendi. Veja que são nuances, mas que fazem uma boa diferença. Né? Um candidato que, digamos, vem um pouco mais desavisado e comece a escrever aquilo que dá na cabeça mesmo, ele não vai conseguir desenvolver uma boa resposta, porque provavelmente quando ele vai começar a desenvolver o cerne da questão, o espaço vai acabar. Não é uma prova muito mais de estratégia do que apenas de conhecimento, entendeu? Entendi. Baltazar, como eu iniciei aqui falando, o candidato que vai fazer a PGR Rio, antes de começar a estudar propriamente para essa prova, na verdade, assim, o candidato fora do Rio, né, ele sempre se pergunta, isso eu ouço muito dos alunos, se deve fazer a prova ou se não deve fazer a prova. E aqui a gente vai tentar trazer alguns argumentos, né, para que você decida, na verdade, alguns subsídios para que você decida se vai fazer a prova ou se não vai fazer a prova, se tem algo mais interessante para você fazer aí no primeiro trimestre de 2021 do que a prova da PGR Rio, tá? Por quê? Porque essa prova da PGR Rio, o Baltazar pode falar melhor que eu, além dos conhecimentos gerais, ele exige um aprofundamento, sobretudo teórico, e específico em alguns pontos. A gente sabe que é uma prova que tem banca própria, e isso já traz algumas peculiaridades para a prova, e nós sabemos que o conteúdo específico também, se a gente for querer delimitar de forma abrangente, é bem extenso. Né? Cada examinador tem uma pilha de livros ali que, se você não tiver estratégia, ou você surta ou você perde seu tempo tentando estudar para essa prova de forma equivocada. Tá? Então, basicamente, aqui nós trouxemos dois contextos, né? O contexto do aluno que é iniciante, ou seja, o contexto de um aluno que não tem uma base formada ainda, sobretudo nas principais disciplinas e nos principais pontos dessas disciplinas, e o contexto de um aluno que já é intermediário avançado, que já tem a sua base formada. Aqui eu vou dar minha opinião, e Baltazar pode complementar e pode criticar ou validar essa minha opinião. E, obviamente, que eu, enquanto um concurseiro, vamos me colocando no seu lugar, um concurseiro de fora do Rio, eu teria esses seguintes critérios para avaliar se eu iria ou não para o Rio. Então, vamos lá. Se eu fosse você e fosse um aluno iniciante, ou seja, se eu ainda não houvesse estudado os principais assuntos para concursos de procuradoria, eu avaliaria não ir para o Rio de Janeiro. Sendo bem honesto com você. Você tem outras possibilidades em 2021, possibilidades, eu diria que com boas chances de ocorrer. É lógico que a gente só confia quando está no Diário Oficial, não é, Baltazar? Mas há bastante
possibilidade, há bastante chance de que em 2021, aí, no primeiro trimestre, já tenhamos editais ordinários, digamos assim, editais CESP, FCC, principalmente. Então, se eu sou aluno iniciante e não tenho um amor territorial, vamos dizer assim, pelo Rio de Janeiro, seja porque eu não moro no Rio de Janeiro, seja porque eu não pretendo morar no Rio de Janeiro pelo resto da minha vida, eu pretendo, por exemplo, voltar para o Nordeste, se eu sou um aluno do Nordeste, ou para o Sul, se eu sou aluno do Sul, eu não faria essa prova. Eu não iria para a prova simplesmente para ir. Sobretudo porque, nesse contexto de eu ser iniciante, é mais estratégico que você estude os manuais ordinários do que parta para os específicos. Ora, se você ainda não estudou atos administrativos, controle de constitucionalidade, você não vai estudar concessões e parcerias público-privadas conforme o entendimento do Flávio Amaral Garcia. Pelo menos eu acho que isso não é uma boa estratégia. Agora, por outro lado, se você já construiu toda essa base que vem aí de alguns anos, ou a depender da pessoa, pode ser que em menos de um ano consiga ter essa base e tenha possibilidades reais de estudar aspectos específicos da banca para ser ali um diferencial que com certeza vai cair na prova, aí sim eu partiria para a prova, partiria para o desafio, embora soubesse aí que é um desafio significativo, digamos assim. Então, basicamente, a minha opinião para você decidir se vai ou não vai para a prova é saber se você já tem condições de estudar o que é específico. Se você estudou o geral e está em condições de estudar o específico, ótimo, vá para a prova. Agora, se você não estudou o geral e por isso mesmo não tem condições de estudar o específico, então fique em casa, curta seu Natal, curta seu Réveillon e a partir de janeiro você parte para um estudo ordinário, um estudo de banca profissional, CESP, FCC, principalmente. Essa é a minha opinião, eu queria ouvir Baltazar para saber se valida ou se não. Assim, se ele entender, por exemplo, que um aluno iniciante pode fazer essa prova tranquilamente, aqui é um papo honesto de ambas as partes. Diga lá, Baltazar. Caio, eu estou 100% fechado com você nesse tema. Veja bem, o conhecimento ele é como se fosse um quebra-cabeça. Você não monta um quebra-cabeça a partir da parte mais difícil, senão você vai perder muito mais tempo, né? Você monta, em geral, a partir de onde você tem alguma pista. Você começa da borda, se tiver um desenho mais claro ali no esquema do seu quebra-cabeça, você tenta montar por ali, porque a partir dessa primeira montagem, você vai conseguindo construir o resto todo muito mais rápido, né? Conhecimento é a mesma coisa, você não começa pelo conhecimento específico, você vai levar muito mais tempo e vai bater cabeça. É como você deu um exemplo que eu achei perfeito. Bom, eu não sei conceituar ato administrativo, mas eu vou ler o livro do Flávio Amaral Garcia, que é um livro excelente, é um livro maravilhoso. Tudo que o Flávio Amaral escreve é muito bom, muito bom. Agora, periga o candidato, primeiro, ele não adquirir todo o conhecimento que o Flávio Amaral traz no livro dele, e aí pode ser Flávio Amaral, pode ser Luiz Roberto Barroso, pode ser qualquer outro livro que tenha uma certa influência no concurso, pode ser qualquer um. Agora, existe esse risco daquele livro não ser devidamente aproveitado por aquele candidato. Então, não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena, né? Então, vale muito mais que o candidato continue construindo o básico do seu estudo, continue com um manual básico, para que, eventualmente, no ano que vem ou no próximo ano, ele consiga atacar um concurso com muito mais bagagem, entendeu? É melhor do que ele tentar esse concurso, bater com a cara na porta e muitas vezes ficar desmotivado. Enfim, eu já vi isso bastante. Eu acho que é uma questão assim crucial de estratégia, eu concordo com você. No caso do aluno iniciante com amor territorial, bom, se a pessoa já está no Rio de Janeiro ou, como você mencionou, tem vontade de eventualmente retornar, é uma tentativa, vale a pena. Agora, para quem ainda está iniciando, não tem nenhuma relação com o Rio de Janeiro, assim, eu concordo contigo. Eu acho que estrategicamente não é muito assim interessante, não. Beleza.
Só para fechar esse ponto, e falando aqui para o meu aluno direto do curso extensivo, que é um público nosso significativo, se você não terminou o módulo 1, então prefira ficar em casa. Se você terminou o módulo 1, aí você avalia a questão aqui do amor territorial, né? Sem ou com. Beleza? Vamos seguindo aqui no nosso debate. Partindo, Baltazar, para o ponto em que o aluno decide fazer a prova. Então, ele fez essa análise prévia que nós acabamos de mencionar, ele avaliou que é sim estratégico e é sim vantajoso que ele faça essa prova, e agora ele quer saber de nós como que nós nos prepararíamos, né, para essa prova. Aqui, a partir desse momento, nós vamos tecer algumas dicas para vocês, e repito, e reitero o que eu disse no início desse encontro aqui com o Baltazar. Esse quadro é um quadro que pretende ser muito honesto. Nós vamos falar aqui o que nós faríamos. Isso não significa que é uma verdade absoluta ou que exclua qualquer outra posição que, eventualmente, o meu aluno e a minha aluna tenham ouvido por aí. Mas é uma opinião, primeiro, de quem passou pela prova, passou bem e novo, meu amigo Baltazar, e a opinião de alguém que está inserido também aí no mundo dos concursos públicos há algum tempo, no caso, esse que vos fala. Então, aqui tem muito de opinião pessoal que, em alguma medida, eu acho que vai ajudá-los e ajudá-las a compreender aí a dinâmica dessa preparação que a gente imagina que vai durar aí 3 a 4 meses, mais ou menos, né? A gente tem a previsão de prova aí para final de março, início de abril, mais ou menos. Lógico que dependendo da pandemia. Aqui, Baltazar, a gente pode conversar com os nossos alunos, basicamente, em 2 pilares, né? Estudar ou ler, prefiro estudar, e treinar. A gente sabe que a primeira prova já é uma prova discursiva. Então, eu dividiria esses 3, 4 meses que a gente tem nesses 2 pilares. Você precisa tanto estudar e revisar, como precisa treinar, né? E aqui a gente colocou, basicamente, para a gente conversar aqui, eu e Baltazar, nós construímos esses slides juntos, a gente trouxe para vocês uma peculiaridade da prova que a gente já acentuou algumas vezes. Essa é uma prova que exige um duplo conhecimento, um conhecimento geral e um conhecimento específico. Eu estou ressaltando isso por quê? Porque também é muito comum se ouvir o contrário. É muito comum se ouvir que é uma prova absolutamente específica e aí o aluno pode cair na armadilha de passar esses 3, 4 meses apenas estudando posições do Rio de Janeiro. E aí cai na prova, por exemplo, como caiu em 2012, discorra sobre imunidades dos templos religiosos, que não tem nada a ver com algo absolutamente específico do Rio de Janeiro. Embora, obviamente, possa ter a jurisprudência do STF decorrido de um caso lá do Rio. Mas o que eu quero te dizer é que isso está em qualquer manual de direito tributário. Não é um manual do Ricardo Lobos Torres que vai ter isso de forma exclusiva. Então, o que eu quero ressaltar aqui, novamente, é que esse estudo, na parte da leitura, ele precisa ser bipartido. Você tem que estudar o geral e tem que estudar o específico. Aqui no geral, Baltazar, a gente colocou aqui, por exemplo, revisar conceitos e os manuais tradicionais, né? O aluno tem essa necessidade de trazer conceitos para as suas respostas. E aqui eu te questiono o seguinte: em um espaço de 15 linhas, eu sou obrigado a trazer todo e qualquer conceito do instituto jurídico que está sendo abordado, ou eu trago apenas conceitos mais diretamente relacionados, ou, de outra forma, nem trago o conceito, já vou logo direto para a resolução do caso que a questão me traz. O que você acha? Bom,
Como uma boa parte desse concurso envolve conseguir construir uma boa redação, uma boa questão, eu acho que é imprescindível enunciar os conceitos que são necessários para entender o tema, né? E só esses, porque em 15 linhas, se o candidato ficar preocupado em conceituar outros temas, ele não vai conseguir desenvolver a sua questão. Então, eu recomendo só conceituar aquilo que é imprescindível para desenvolver bem aquela questão. Entendi. Um segundo ponto que a gente colocou aqui, e esse é um aspecto peculiar que a gente conversou, inclusive, nos bastidores, é a questão da jurisprudência. No estudo ordinário, nós costumamos recomendar o estudo da jurisprudência dos últimos 2 ou 3 anos. É o mais comum de ser cobrado, fora, obviamente, a jurisprudência mais consolidada que vem nos manuais, que estão em súmulos e etc. Você me contou uma história do seu concurso que me pareceu peculiar, né? E eu queria que você contasse aí para os nossos alunos o escopo temporal dessa jurisprudência, como é que cai no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim, foi uma experiência minha, uma experiência pessoal. Foi quando eu fiz a prova geral do meu concurso. E eu me lembro, a prova foi num domingo e no sábado anterior era o dia que, via de regra, eu tirava para ler a jurisprudência que tinha saído mais atualizada dos tribunais superiores. Todo sábado eu caçava os informativos do STF, do STJ e do TST para dar uma olhada. E eu me lembro que no informativo do STJ saiu um julgado lá da primeira ou segunda turma, eu não me recordo de cabeça exatamente agora, mas algo assim bem despretensioso, que mencionava que não era possível a parte desistir do mandado de segurança depois de proferida uma sentença de improcedência, né? Porque senão a parte se valeria do direito que ela tinha de desistir do mandado de segurança para não ver uma coisa julgada formada em seu desfavor. Esse era o raciocínio geral, uma coisa que a gente explicando aqui parece bem óbvia, mas no dia a dia não parecia ser algo assim tão simplório, era discutível. E no dia seguinte, qual foi a minha surpresa? A pergunta da prova geral de processo civil, uma das perguntas era exatamente: pode a parte desistir de mandado de segurança em grau recursal? Essa era a pergunta. Não estava totalmente respondida pelo julgado, porque o julgado só falava da sentença de improcedência, ou seja, da denegação da segurança, mas quem eventualmente tivesse lido aquele julgado e tivesse entendido o que o julgado estava passando, conseguiria responder tranquilamente a questão. Foi o que aconteceu comigo. De 50 pontos, acho que eu consegui 45. Então, você fez a prova no domingo e essa jurisprudência foi noticiada no sábado no site? Uhum. Portanto, atenção aí, meus amigos, até o dia da prova, né? Eu trouxe aqui algumas trivialidades também, que você que estuda para a Procuradoria não precisaria me ouvir dizendo isso, porque você já sabe. Mas a gente faz questão aqui de dizer algumas trivialidades. É óbvio que no estudo da parte comum você tem que estar mais atento, dispensar aí um grau de atenção maior para os temas relacionados à fazenda e à administração. E isso não só no direito processual, não só no direito administrativo, em todos os campos que envolvam ali o objeto de cobrança da prova, as 6 bancas, os temas relacionados à fazenda e à administração, como por exemplo, lá na banca de relações de trabalho, obviamente que a gente tende a apostar mais do que temas ordinários, temas do cotidiano privado. É óbvio que se é um procurador, por exemplo, que elabora uma questão, o dia a dia dele vai estar circundado ali de temas e assuntos relacionados com a administração e fazenda. Repito, é uma trivialidade, você já sabe disso, mas a gente fez questão de trazer aqui. Algo também que a gente aposta que você deva fazer é o estudo dos temas de repercussão geral e as jurisprudências em tese do STJ, que são aí temas, digamos assim, mais seguros para o examinador se apegar e
evitar que seja colhido aí de algum recurso ou alguma anulação de sua questão, né? Então, é muito importante que os temas de repercussão geral e as jurisprudências em tese do STJ sejam estudados, assim como, Baltazar, isso daqui é uma novidade, inclusive, os informativos do TST. Eu creio que de uns 2 anos para cá, mais ou menos, essa ferramenta se inseriu aí no estudo ordinário de quem se prepara para a procuradoria. Antigamente, o candidato bastava estudar as súmulas e OJs do TST. Hoje, como o TST tem divulgado isso com alguma frequência, os informativos, inclusive de fácil acesso no site, e também bem organizado, lá eles dividem por execução, na fase de execução, a fase de conhecimento, enfim, a gente aposta que é uma boa estudar os informativos do TST. Sobretudo porque na banca de trabalho há um ministro do TST. O Baltazar vai falar um pouquinho lá embaixo, aqui na parte que a gente for comentar a parte específica, que os examinadores de fora parece que não tem tanta influência na banca, mas enfim, o cara está lá. Então, pelo menos em tese é possível que ele tenha alguma influência a despeito de, assim, empiricamente, parecer que não vai exercer a competência de elaborar uma questão, por exemplo. Mas a gente também traz aqui a necessidade de você estudar esses informativos do TST também. Essa é um escopo de estudo mais geral, mais ordinário, para você que se prepara para a procuradoria. Repito, você já sabe disso, mas talvez você não saiba alguma coisa que o Baltazar vai contar para a gente aqui da parte específica. Uma vez que você já revisou os seus manuais, e se você revisou é porque você já estudou, óbvio, você tem base, então está em fase de revisão, revisou os manuais, revisou a jurisprudência, então você tem condições de incrementar o teu estudo com a parte específica ali afeta ao Rio de Janeiro. Todas as procuradorias, pelo menos eu acho que a maioria, tem centros de estudos, apenas para introduzir aqui a fala do Baltazar. Esses centros de estudos divulgam livros, pareceres, enunciados. Então, assim, uma dica que eu dou, antes de passar a palavra para o Baltazar, vasculhem o site da instituição, vasculhem o site da Procuradoria do Rio e o que tiver lá de orientação, de manifestações substanciadas sobre assuntos da Procuradoria, vocês precisam estudar. Uma dica boba aqui, mas que pode te ajudar na tua organização, é deixar o site da Procuradoria a tua homepage. Assim que você ligar o computador, já vai estar lá, você já vai ver se tem alguma atualização, enfim, pode ser que te ajude em alguma coisa. Eu destaquei 2 pontos aqui, Baltazar, que é a questão dos livros e a questão do foco em algum examinador, né? E aqui eu te faço a primeira pergunta. Os livros, a gente está falando aí de um contexto de 3, 4 meses, e está falando aí de um volume de talvez 2 livros para o examinador, vai dar aí algo como 30 livros, talvez. É óbvio que não dá para ler tudo. Eu te questiono se você tem alguma indicação específica. Por exemplo, o livro do Binemboim. O que você acha? Vale a pena, não vale a pena? Bom, como você mencionou, grande parte dos examinadores da banca da PGE, eles têm uma produção bibliográfica assim que é colossal, é uma coisa assim impressionante. Principalmente administrativo, cada um produziu não sei quantos livros nos últimos anos, é algo assim bem trabalhoso. O que a gente pode recomendar? Vejam, você mencionou o livro do Binemboim. O livro do Binemboim é muito bom, acerca do poder de polícia. Eu só não lembro exatamente o nome aqui de cabeça. Mas eu recomendo o livro do poder de polícia porque é um tema que está em voga nos últimos anos. Essa possibilidade de se exercer a fiscalização, aplicar multa em razão de uma pandemia, em razão do direito à saúde, enfim, é um tema Eu acho que que você nos cantou últimos... uma questão, viu, Baltazar?
Pô, tomara, Deus te ouça. Acho que essa vai ser a questão. Não sei se para a prova geral, é uma questão muito boa para a prova específica. Uhum. Tem algumas bancas, e aí eu já adianto um pouquinho o tema, que na prova geral não conseguem fazer isso, porque se vocês examinarem a prova geral, em regra, tem enunciados rápidos, até porque se a resposta do candidato tem que ser em 15 linhas, um enunciado gigantesco não vai conseguir ser bem desenvolvido. Agora, na prova específica, que em geral não tem limite de linhas, tem banca que faz uma questão e topica, letra A, letra B, letra C, letra D. E esse tema do poder de polícia ele pode ser muito bem explorado, mas, enfim, nada impede que venha uma questão bem geral aí sobre o poder de polícia na primeira prova. É possível, dá para desenvolver 15 linhas, não tem problema, dá para conceituar. Se a gente consegue, veja só, Caio, se a gente consegue aqui debater um tema minimamente em 2 minutos, eu e você conversando, o candidato consegue desenvolver em 15 linhas também. Não tem maiores problemas. Tá? Acho que é mais ou menos esse o raciocínio. Acho que os alunos em casa podem também tomar isso como um norte, né? como um treino também. Bom, se eu consigo raciocinar sobre isso, mais ou menos na minha cabeça, num espaço X de tempo, eu consigo passá-lo para o papel também num espaço X de linhas. Né? Acho que tem uma dica interessante para os alunos treinarem. Para fechar essa dica, só porque eu lembrei aqui rapidamente, e eu já tive acesso a esse livro, se você não quiser ler o livro todo, lê pelo menos o capítulo 3 e 4. O professor Binemboim já indicou esses capítulos em alguns exames de mestrado da UERJ, por exemplo, e me parece que sejam capítulos que ele tem um apreço maior, tá? A gente está apostando, como o Baltazar bem explanou, em algo nesse sentido, em razão do nosso contexto de pandemia e em razão desse contexto de regulação, de necessidade ou não de regulação da vida, né? E o Binemboim trabalha muito bem isso no livro dele. Não é objeto dessa reunião aqui, desse meeting meio de Baltazar, mas fica essa dica para vocês. Um outro livro, Baltazar, e já aqui fazendo o link com essa dúvida que eu levantei aqui em relação aos examinadores, é o do Flávio Garcia, sobre concessões. Uhum. Você, primeiro, eu já adianto que é um livro que a gente também apostaria, pelo menos, em uma passada de vista. Mas eu te pergunto, e eu gostaria que você abordasse a questão de ele ser o presidente da banca. Né? Então, por que a gente apostaria, por exemplo, nesse livro? O que você me diz? Perfeito. Historicamente, claro que isso não é oficial, as pessoas não oficializam, bom, essa é a questão de fulano, essa é a questão de ciclano. Mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, em geral, o presidente de cada banca sempre consegue ter influência decisiva sobre pelo menos uma questão na prova geral. Tá? Ou seja, em geral, é uma questão do presidente e uma questão mais diversificada entre os demais examinadores. Como eu disse, não é nada oficial, é algo que, pela nossa experiência, acontece, não é? E, sendo o Flávio Amaral o presidente da banca de administrativo, é bem provável que, caso ele seja instado, assim, de comum acordo com os outros examinadores, a elaborar uma questão mais afeta os interesses dele, é natural que ele faça uma questão sobre aquilo que ele gosta de estudar, que é licitações, contratos e concessões, que é o tema desse livro de 2019, se eu não me engano. Um livro que tem, acho que 500 páginas, que, bom, se o candidato tiver tempo, vale a pena ele ler, mas se não tiver, o que eu faria? Eu leria a parte geral desse livro. Pegaria quais eram os capítulos com os conceitos gerais, porque isso vai trazer para o candidato qual é o pensamento geral do examinador sobre aqueles conceitos, que na hora da prova vão ajudar muito, muito a conseguir entender melhor o enunciado da questão e passar para o papel a resposta. Certo. Então, para a gente fechar esse tópico aqui, Baltazar, do foco em algum examinador,
contextualizando, né, com essa, digamos assim, com essa quantidade significativa de examinadores por banca, é possível que sejam focados alguns examinadores, tá? Baltazar já deu aqui uma dica. Os presidentes tendem a ter ali uma influência maior no que tange a ser o examinador ou não, né? Pelo que Baltazar trouxe, historicamente é possível observar ali que o presidente da banca sempre tem um percentual ali maior de probabilidade de ser o examinador, né, da prova. Então, sendo o primeiro ponto a destacar é este: foquem no presidente da banca. É um primeiro ponto. Um segundo ponto, Baltazar, é o seguinte: a gente sabe que, a despeito da quantidade de examinadores, a gente tem uma linha mestra ali de doutrina que eu diria que é vertical, né? Passa por todos. Ou todos comungam ali em alguma medida o entendimento central ou mestre desta banca. O que você me diria, aqui fazendo só um overview rápido dessas bancas, mas a gente consegue ter essas linhas, o que você me diz, de doutrina em cada banca? Sim, sim. O que acontece? Na banca de administrativo, e isso é refletido no pensamento do Flávio, nós temos a grande influência dos saudosos Diogo de Figueiredo e Marcos Juliana, que por si só já tinha uma produção absurda, absurda. Muito embora os dois já sejam falecidos, não tenham mais como compor a banca, eles deixaram discípulos. Um deles é o Flávio Amaral, que é o presidente, entendeu? E outros integrantes da banca também. Processo civil, vejo uma grande influência do professor Leonardo Greco, né? Uma banca garantista, uma banca que gosta de princípios gerais, de teoria geral do processo, teoria geral de recursos, teoria geral da execução, enfim. Um diálogo muito interessante entre teorias gerais e princípios, que, como vocês podem imaginar, trazem uma infinidade de questões possíveis. Qualquer ponto que seja sorteado no dia da prova, ele vai poder ser desenvolvido com base nessa linha mestra. Constitucional é Luiz Roberto Barroso, nosso ministro do Supremo, que até pouco tempo estava na banca. Não está mais, salvo engano, mas deixou a sua influência. Civil Constitucional, temos uma influência muito grande dos professores da UERJ, o Gustavo Tepedino, o próprio Anderson Schreiber hoje está na banca também, tem boa produção nesse sentido, boa produção acadêmica. Tributário, o professor Ricardo Lobo Torres, já saudoso também, mas que deixou seus discípulos. E trabalho é uma banca um pouco mais diversificada. Essa daí é mais complexo da gente formar uma linha mestra. Mas, como você bem ponderou agora há pouco, Caio, uma dica importante é dar uma certa ênfase, não exclusiva, mas uma certa ênfase a temas que tangenciem o trabalho do dia a dia de um procurador que lide com o direito do trabalho, entendeu? Que tenha questões que envolvam o direito do trabalho para a administração pública. Acho que é um bom norte aí para os nossos candidatos, embora os nossos alunos, embora não tenhamos, digamos, uma linha mestra aí bem definida e bem fechada. Baltazar, em trabalho, você apostaria numa diversificação de abordagem, por exemplo, uma mais para o previdenciário público, outra mais para o trabalho? Não sei se é possível que caia algo relacionado à legislação institucional, da procuradoria. É óbvio que está no edital, mas efetivamente se apostaria numa cobrança, por exemplo, da lei orgânica da Procuradoria? O que você acha? E aqui, repito, é sua opinião enquanto concursando, né? Se colocando aí no lugar do pessoal. Claro. Bom, se fosse para eu fazer um exercício de futurologia, Caio, eu apostaria numa pergunta de trabalho, primeiro porque se você examinar o regulamento, a parte de direito do trabalho é a maior nessa última banca. Então, a chance
assim, logicamente, de ter uma questão de trabalho já é maior, e historicamente também é maior. A gente vê que sempre tem uma pergunta de direito do trabalho. É quase uma constante exata, tá? Então, eu apostaria numa pergunta de direito do trabalho, até porque tivemos uma reforma que pode ser bem desenvolvida aí através de alguma questão que a banca peça para os alunos, os candidatos desenvolverem. E, quanto à segunda questão, eu apostaria numa questão de direito previdenciário, por conta da reforma também, né, que ainda depende de regulamentação pelo Estado, mas, enfim, é um tema que está em voga aí. Temos a questão da previdência dos militares, é outro tema assim, muito interessante, pode ser perguntado, pode ser desenvolvido. Talvez possam inserir uma pergunta que tangencie esse tema, então o candidato tem que saber, enfim, como eu disse, é futurologia, puramente, mas acho que o raciocínio de um candidato que estuda passa por isso, de serem cobradas as novidades. O examinador também pensa dessa forma, mas é claro, o examinador não vai trazer uma pergunta do tipo, disserte sobre a reforma da Previdência de 2018, 2019. Não, isso nunca vai ser perguntado. Agora, para se desenvolver uma pergunta feita numa prova dessa, o candidato tem que saber esses princípios básicos, as alterações que foram feitas e as discussões atuais. Logo, estudar esses temas ajuda muito, 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 mesmo que venha uma questão que não seja de fácil resolução, mesmo por quem estudou. Acho que esse é o grande barato de fazer prova, é você conseguir trazer uma resposta, mesmo para uma pergunta que à primeira vista você olha e fala, meu Deus, não sei nem por onde começar. Mas é assim, aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, certamente aconteceu com você. Ter calma, tranquilidade, examinar a questão, traçar linhas mestras para conseguir saber quais são os temas que não podem faltar na sua resposta, e a partir dali você naturalmente vai desenvolvendo. Quem estudou, quem tem bagagem, naturalmente vai desenvolvendo a questão na cabeça e a partir desse esqueleto mínimo, desse esquema mínimo que fizer ou na cabeça ou na própria prova, no rascunho, enfim, vai conseguir trazer uma questão que vai ser pontuada. Você não precisa tirar 100 para passar na prova. Não, o edital não diz isso, muito pelo contrário. Então, acho que são essas as linhas mestras para os nossos alunos irem bem na prova. Para guiarem aí o foco nos examinadores. Você mencionou aí, Baltazar, um aspecto, já fazendo o link aqui para nosso finalzinho, sobre um contexto em que o aluno imagina que não sabe de nada ali naquele enunciado, mas com calma ele consegue desenvolver bem. Algo que é preciso ser pontuado é que você vai levar o seu melhor amigo para a prova, que é o vade-mecum. Então, muito do que vai ser perguntado, com certeza vai estar lá, obviamente que não de forma objetiva, porque senão a prova seria objetiva, mas vai te dar aí um norte para que você consiga responder. Na minha prova, por exemplo, caiu direito civil, a diferença de contrato de empreitada para contrato de prestação de serviço. Se eu não tivesse vade-mecum, possivelmente eu não teria acertado mais de 90%. Mas ali com vade-mecum você vai conseguindo entender o que o examinador quer, né? E na prova do Rio vai ser possível a utilização desse seu melhor amigo, desse seu best friend. Pessoal, seguindo aqui para o final da nossa conversa, fora o estudo que você precisa desenvolver, precisa ler, revisar, estudar, aprofundar, você precisa treinar. Eu lembro que na minha prova, Baltazar, a parte prática, eu fiz mais de 90 peças, treinando em casa. E consegui ter êxito aí, acho que eu tirei 92%, algo assim. Então, é absolutamente importante, eu creio que para você que vai fazer uma prova discursiva de primeira fase, seja uma trivialidade. Essa informação que eu estou dando. É óbvio que você já sabe que você precisa treinar, né? Mas, repito, é bom que a gente verbalize para que você, que martele aí na sua cabeça e faça com que você treine. E aí a gente trouxe aqui algumas coisas, alguns aspectos. O treino vai te ajudar
na parte do tempo. Em geral, as provas do Rio demoram 4 horas, com a possibilidade de ser postergadas, se as 4 horas serem postergadas mais 1 hora, a depender ali da avaliação da banca. E você tem 180 linhas para escrever, né? 12 questões, cada questão você tem 15 linhas. Eu até confesso, Baltazar, que não é uma quantidade de linhas absurda, sobretudo se você comparar com as provas ordinárias aí, CESP e FCC. É uma quantidade que está dentro do normal, mas ainda assim, dada a complexidade da prova, é possível que você perca tempo pensando e aí sobre menos tempo para você escrever efetivamente. Eu até recomendo, e aqui é uma recomendação pessoal, eu fazia assim, né? Eu gastava cerca ali de 40% do tempo a 50% do tempo pensando nas respostas e montando o meu esqueleto, tá? É um ponto que a gente vai trabalhar aqui, e o resto para escrever. Eu fazia isso, você pode estar pensando, pô, Caio, tu gastava metade do tempo só para pensar? Eu, pessoalmente, sim. Por quê? Porque eu sou um cara que, por alguma razão, eu não tenho dificuldade de escrever. Então, quando eu tinha a resposta montada, para eu escrever era muito fácil. Inclusive, até hoje sou assim. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu passei, sei lá, 1 ano pensando, estudando, e 2, 3 meses para escrever efetivamente, digamos assim. Então, para você que não tem essa dificuldade de escrever, eu dou essa recomendação, né? Gaste um tempo significativo pensando, talvez a metade do tempo seja uma indicação, e uma outra recomendação, né? Pense logo todas as questões, ou seja, monte o esqueleto de todas as questões, tá? Questão 1, questão 12, gaste aí 2 horas para fazer isso, e depois você volta lá para a primeira questão e começa efetivamente a escrever essas respostas definitivas, né? É uma recomendação que eu dou para os meus alunos, é uma recomendação minha pessoal, mas ela exige com certeza aí um treino para que você não perca tempo escrevendo. Você tem que perder tempo pensando, mas tempo para escrever você já tem que ir para a prova sabendo escrever. Por isso que o treino é importante, né? No treino que você vai desenvolver o teu padrão de escrita, é começar as respostas sem pensar como que eu vou começar essa resposta. É o que eu falo sempre para os meus alunos, Baltazar, é dar no examinador uma paulada na primeira linha logo. Então, assim, não é pensar demais no que vai escrever. Você tem que pensar na resposta, mas na forma de escrita, você já tem que chegar na resposta, aliás, na prova, com um padrão ali de resposta que te dê velocidade, conectivos que te dê velocidade de escrita, conclusões que te deem velocidade de escrita, introduções que te deem velocidade de escrita. Isso é absolutamente importante para que você tenha tempo para pensar e gaste menos tempo para escrever. Eu dou essa recomendação que não é exclusiva para o Rio, mas que eu acho que vale também para esse contexto. Então, aqui, já adiantando aqui o segundo tópico, rascunho ou esqueleto. É óbvio que você não vai ter tempo de escrever uma resposta no rascunho completamente da linha 1 a 15 e depois passar limpo para o padrão definitivo. Então, você já sabe disso, você tem que montar o teu esqueleto de resposta com tópicos, ou esquema básico, como disse Baltazar. Você pode, inclusive, Baltazar, pontuar como que você fez. Eu disse aqui como foi que eu fiz. Queria saber de você. Você fazia rascunho, não fazia rascunho? Como é que funcionava a tua forma de escrever essas respostas? Vamos lá. Eu acho também que os alunos eles têm que ter em mente uma coisa. Cada pessoa tem sua individualidade e suas características. Por exemplo, eu tenho um problema muito grave. A minha letra é muito ruim. É muito, é péssima. Então, eu não podia me dar ao luxo de escrever uma resposta que, além da letra, que já não era lá essas coisas, então eu tinha que escrever bem devagar, tá? Para a minha letra sair aceitável. Não era bonita, era aceitável.
Eu tinha que escrever bem devagar. Se além disso eu errasse e rasurasse, ficava uma coisa assim que você olhava e falava, gente, não vou nem ler o resto do que esse cara está escrevendo, vou dar 0. E não pense que isso não acontece. Acontece sim. O examinador é um ser humano, ele tem milhares de provas para corrigir. Tenham sempre, uma dica que eu dou, tenham sempre em mente, o candidato ele tem que ajudar o examinador a ajudá-lo. Se você apresenta uma resposta bem redigida, que não tem rasura, que é homogênea, tem gente que dá uma resposta em uma linha e a resposta seguinte em 15. É óbvio que ele não sabe o primeiro tema e sabe o segundo. Isso aí causa uma impressão ruim. Tem que ter homogeneidade na resposta. Então, eu acho que o que facilita muito, Caio, é exatamente isso que você mencionou. Passar um bom tempo da prova, não sei se 50% do tempo, acho que pelo menos uns 20, 30, 40%, o mínimo do mínimo. Pensando no que vai escrever. Como é que eu fazia? Eu pegava a prova inteira, eu ficava lá esperando. Podem fazer a prova. Tá, eu virava a prova e começava a ler calmamente cada questão. Começava a ler cada questão. Se eu lembrasse algum ponto, quando já lesse a questão, eu anotava a lápis no caderno de questões, para depois eu não esquecer. Tá? Aí anotava, tudo bonitinho e tal. Se eu não lembrasse, não tinha problema nenhum, continuava lendo, devagar, tranquilo. Terminei, li a prova inteira, eu passava para a primeira banca, que em geral era administrativa. Até hoje é administrativa. E aí eu começava a ler cada questão de novo, para ver se vinha na minha mente. Eu ia anotando tudo que vinha à minha mente. Assim como se fosse um brainstorming mesmo, uma coisa assim, sem muita organização. Com o tempo, o que acontecia? E os nossos alunos que estudam sabem disso. Com o tempo, a questão a sua resposta vai naturalmente vindo na sua cabeça, a estrutura básica da sua questão, de início, de meio e de fim. E como você já fez as anotações no caderno de questões, fica muito mais fácil de você se organizar. Citar artigo que você lembre, dispositivos de lei, julgados que eventualmente você lembre de cabeça, claro que é muito mais difícil, mas pode acontecer. Isso causa uma boa impressão. Então, é muito importante que nesse primeiro contato com a prova, você faça essas anotações, que elas vão trazer muito mais facilidade para você montar o seu esquema básico. Como eu tinha essa dificuldade da letra, eu não podia, em hipótese alguma, fazer rascunho. Não tinha como, eu não tinha tempo para isso. Então, aquela resposta que eu tinha que transcrever no caderno tinha que ser perfeita. E como é que eu fazia isso? Pensando estrategicamente, lembrando de um tema ou outro, eventualmente um tema que tangenciasse a pergunta, eu ficava em dúvida, vou abordar, não vou, eu deixava, pensava um pouco mais, para quando eu passasse aquelas ideias para a resposta, para o caderno de respostas, ficasse uma resposta limpa, ainda que não perfeita, mas ficasse uma resposta limpa, que aos olhos do examinador ele ia falar, nossa, pelo menos esse candidato teve o trabalho de fazer a questão, entendeu? Isso passa uma boa impressão, passa uma impressão de competência, de equilíbrio e de estudo, que é isso que eles querem saber, é isso que o examinador quer saber, se você sabe a matéria, se você não sabe e se você sabe passá-la, entendeu? É basicamente isso, acho que concordo plenamente com você, a estratégia de como escrever vai muito mais, conta muito mais a favor do que eventualmente gastar, não vou dizer perder, mas gastar o tempo fazendo um rascunho, claro. Como cada pessoa tem sua individualidade, eu já ouvi muitos colegas, até meus, falando, não, eu tinha que fazer rascunho porque isso me trazia segurança. Ok, cada um é de um jeito. Agora, eu acho que, de uma maneira geral, fazer o rascunho não é interessante. Eu não acho que traga muitos benefícios. Eu acho que fazer um esquema básico é muito mais relevante do que escrever uma questão inteira a lápis no espaço da prova para depois passar a caneta. Tá? Entendi. Você mencionou aí de passagem na tua resposta, Baltazar, a questão da homogeneidade das respostas, né? Não é interessante que o candidato, em uma questão, escreva as 15 linhas, na próxima escreva 2, 3 linhas. É óbvio que se o cara escreve 2, 3 linhas, ele já espera que vai zerar aquela questão ou pelo menos ficar muito abaixo da média, né? Mas, assim, é interessante que você utilize todas as linhas em todas as questões. Esse é o contexto ideal. Certamente você não vai, eu não vou dizer assim, cravar que você não vai conseguir isso, mas é muito possível
que você, por exemplo, faça ali 15 em uma, 14 em outra, 15 em outra, 13 em outra. Está dentro do padrão de normalidade, vamos dizer assim, né? Mas, se a gente for falar de ideal, o ideal é que você gaste as 180 linhas. Agora eu vou fazer um alerta, Baltazar, que o meu aluno precisa saber e espero muito que você se dê uma dormida e acorde agora, que é a questão das margens e das quantidades de linhas, considerando aí o teto, né? Isso por quê? Porque as bancas têm entendido que quando você passa das linhas ou passa das margens para o lado, né? Você está se identificando. Aconteceu isso, por exemplo, na PGM Rio. Aconteceu isso, por exemplo, no meu concurso da PGE Piauí CESP. O candidato teve que judicializar, enfim, até conseguiu, hoje é meu colega procurador, mas passou pelo estresse de ganhar na justiça, digamos assim, né? Então, assim, tem 15 linhas, escreva 15 linhas. Não vai querer passar, não consegui concluir a minha resposta, vou passar aqui 2 palavras. É melhor que você coloque um ponto, que você perca em coesão, perca ali em raciocínio, do que você ser eliminado do concurso. Eu tive muitos alunos, fiquei muito triste com a notícia, na PGM Rio de Janeiro, que foram eliminados porque passaram da quantidade de linhas ou passaram das margens laterais. Tá? Então, da mesma forma que você tem que obedecer a quantidade máxima para baixo, você tem que obedecer os limites ali laterais também. Fica esse alerta, não deixe de observar isso nos treinos. Aqui no nosso curso, coordenado pelo amigo Baltazar, a gente vai passar orientação para os professores para eliminar o candidato, ou seja, dar 0 para o candidato no simulado, para que ele, na prova, não cometa a mesma bobagem. Tá bom? Então, fica esse alerta. Um último alerta, agora sim, para fechar, Baltazar. Eu queria que você abordasse um aspecto que também pode ser peculiar do Rio. Eu já passei por isso, me submetendo a um exame aí de mestrado na UERJ. Às vezes a questão é muito fácil e você pode ser que você vá de salto alto. Pô, essa questão aqui é muito fácil. E daí você meio que relaxa. E esquece que, geralmente, quando a questão é fácil, a correção que vem por trás é muito mais rigorosa. Sobretudo quando a questão e a banca não tem espelho, não faz um espelho, como é o caso da PGE Rio de Janeiro, não tem um espelho. Então, como é que o examinador parametriza? Ele parametriza, pelo menos assim, é o que eu já ouvi isso, né? Ele parametriza pela melhor resposta. Então, a melhor resposta é 10. Você que fez uma resposta muito boa, mas ficou abaixo daquela melhor resposta, pode ser que tire 9, tire 9,5, por exemplo. E aí você vai ficar zangado. Pô, falei tudo que foi possível. Sim, mas alguém foi melhor do que você. Então, assim, quando não se tem espelho, você tem essa dificuldade adicional de ter a necessidade de estar ali parametrizado por cima, né? Ter uma abordagem ali o tanto mais completa possível. Então, assim, questão fácil, não seja direto demais, não pense que resolvendo o problema proposto pela questão, você vai conseguir atingir 100% da resposta. E aqui o alerta fica. Então, questão fácil, a correção tende a ser mais rigorosa. Aqui, óbvio que a gente está fazendo um estudo não de futurologia, mas um estudo de passado, na verdade. Isso é o que aconteceu para trás, isso que a gente sabe que já ocorreu em algumas situações. Inclusive, repito comigo, numa prova de alguns examinadores, por exemplo, o Binemboim foi meu examinador. E lá numa questão que ele propôs, eu imaginei que, aqui eu vou fechar. Mas eu tirei 8, fiquei sem entender. Pô, tirei 8, como assim? Abordei tudo que está ali no livro do cara. E aí eu, conversando com um, conversando com o outro, conversando com um, conversando com o outro, descobri que eles fazem assim, né? Eles escolhem a melhor questão nota 10, e dali parametriza para baixo. Então, não basta apenas responder a questão, você tem que entregar algo a mais para o examinador, porque a correção dele tende a ser
tanto mais rigorosa quanto mais fácil for o enunciado. Não é isso, meu amigo Baltazar? Exatamente, Caio, perfeito. E isso reforça muito o que a gente vem abordando nesse nosso bate-papo, de que é muito importante o candidato trazer uma resposta bem elaborada. Isso é o que vai aumentar muito a chance dele. É uma questão bem escrita, bem contextualizada, que traga um ou dois conceitos cruciais para se entender o tema e que enuncie aquilo que foi perguntado no enunciado, é isso que vai garantir uma aprovação. A pessoa pode não tirar 10, tirar 10 é muito difícil, quase impossível, né? Nessas provas que eu costumo chamar prova de alta complexidade. Não é só da PGE, PGE é Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, são provas em geral com uma correção assim bem rigorosa. Tirar 10 numa questão nessas provas é muito difícil, mas um ponto positivo é que a nota para passar em geral é 5 ou 6, no caso da PGE é 6. Né? Entendi. Meus amigos, era isso que a gente queria conversar com vocês. Eu quero agradecer demais aqui, Baltazar, meu colega. Espero que a gente tenha dado o primeiro passo aí na PGE Rio, aqui no Temas. Espero que a gente consiga desenvolver novos projetos. E espero, principalmente, que a gente tenha conseguido contribuir com as suas duas decisões, né? A decisão de você fazer a prova ou não e a decisão de, uma vez que faça a prova, como que você deve guiar aí a sua preparação. Eu gostaria de agradecer também você que nos escutou aí por mais de 1 hora, pacientemente, e nos colocamos à disposição para continuar ajudando você no nosso curso Reta Final PGE Rio de Janeiro, coordenado pelo Baltazar. Não tenha dúvida de que será um curso absolutamente focado na banca, mas sem esquecer da necessidade de você revisar os pontos ali ordinários de qualquer preparação para procuradorias. Não é isso? Passo a palavra para o amigo Baltazar para que a gente encerre aqui a nossa reunião. De minha parte, fica o meu abraço, fica o desejo aí de que Deus abençoe a sua jornada em 2021, que você venha fazer parte dessa nossa profissão de procurador do Estado. Um abraço, Baltazar com a palavra. Obrigado, Caio. Foi um prazer para mim, vai ser um prazer estar com você, com todos os nossos alunos nessa turma reta final e vamos trabalhar para isso. Valeu, tchau, tchau.